Eu quero iniciar reforçando, vereador Ivan Moraes, a sua fala aqui na tribuna sobre a quantidade de ciclistas que estão sendo mortos na nossa cidade. Realmente precisa se fazer alguma coisa. Precisa se fazer alguma coisa, vereador. Não pode continuar do jeito que está. A gente tem lutado, você é um lutador. Você, na verdade, além de vereador, você é uma pessoa que anda pedalando praticamente todos os dias. Você vem trabalhar nessa situação. E você se vê, sem dúvida nenhuma, no lugar de nenhuma daquelas pessoas. Porque eu já disse aqui nessa tribuna, e olha, e profissional de ônibus, eles não respeitam o ciclista. Parece que é algo mais sério, porque eu já passei bons bocados com eles. Eu já passei pedalando, porque é algo muito sério. E parece que ele não tem. E eles têm dimensão do veículo que eles estão levando. Mas, por outro lado, você também traz algo muito sério, que é a questão da camarada estar dirigindo, trocando, numa pressão danada, e tudo isso pode levar essa pessoa a vir dirigir de forma errada e tirar uma vida. Então, os ciclistas estão passando um risco muito grande, e cada dia que passa, isso tem sido pior. E nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar que isso continue na nossa sociedade. É por isso que realmente a gente precisa, aqui nessa casa, é importante que a gente possa chamar uma audiência pública. Vamos chamar. Queria chamar a conjunta com você, vereador, para que a gente chame, para a gente discutir esse assunto, porque isso é muito grave, o que está acontecendo na nossa sociedade. Mas eu quero lhe ouvir, porque depois eu vou falar de outro tema. Então, Vossa Excelência, já de bate pronto, assim que terminar essa sessão, nossas equipes vão dialogar, minha assessoria com a assessoria de Vossa Excelência, vamos definir essa data e vamos trazer esse tema com seriedade. Acho que tanto eu como Vossa Excelência temos trazido essa pauta diversas vezes a essa tribuna, mas sempre com seriedade, sempre com proposição, sem pirotecnia, mas para compreender que nós precisamos fazer alguma coisa. Não é possível que a prefeitura continue achando que não é com ela o problema. Isso tem sido recorrente, isso tem sido todo dia. Não é possível que a prefeitura reitere esse sentimento de que não é com ela. Isso não é problema meu, estou fazendo o que pode. Não está, a prefeitura não está fazendo tudo o que pode. A prefeitura está muito aquém do que se espera de uma gestão municipal num lugar em que em 3 semanas 4 pessoas foram assassinadas no trânsito. Também não vou aqui, Vossa Excelência, me arvorar em dizer que eu tenho a propriedade de dizer cada causa, porque foi o que não foi. Agora, para mim e para todo mundo que analisa esse tema, é muito simbólico que as 4 mortes que aconteceram no intervalo de 3 semanas, todas elas foram protagonizadas por motoristas profissionais, seja motoristas de ônibus, de micro-ônibus ou de transporte por aplicativo. Isso é um símbolo que a gente precisa compreender justamente nos anos em que os cobradores foram retirados dos ônibus. Então, para mim, tem um elemento aí. Um outro elemento, no momento em que a prefeitura se abstém de fazer as faixas expressas para ônibus, o que é que a prefeitura está fazendo? Ela está tirando pessoas do transporte coletivo, está jogando as pessoas no transporte por aplicativo. Então, muita gente deixa de pegar ônibus, passa a pegar Uber, automaticamente o trânsito fica mais cheio de veículos automotores, porque o ônibus ele circularia numa faixa expressa, aumenta o trânsito, aumenta a violência no trânsito, e vou dizer de novo, não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a própria prefeitura. Os dados da prefeitura mostram que de 2022 até maio, Vossa Excelência, de 2024, a quantidade de sinistros com vítimas no trânsito do Recife mais do que dobrou. Não dá para a prefeitura continuar dizendo que não é com ela. Não dá para a prefeitura continuar dizendo que não tem nada a ver com isso, porque está fazendo o máximo possível. Não está. A prefeitura não está fazendo nem o mínimo que ela tem que fazer, que dirá o máximo.
vinha conversando com Vossa Excelência nos últimos 30 segundos, é que tive a oportunidade de conhecer o sistema cicloviário de Estocolmo, na Suécia, que é uma cidade mais ou menos do tamanho do Recife, que tem 10 vezes a quantidade de ciclovias e ciclofaixas que a nossa cidade tem. Em Estocolmo, a guarda municipal de lá, enfim, a autoridade do trânsito de lá, contrata 4 pessoas, apenas 4 pessoas, que são chamadas da Bike Patrol, a patrulha da ciclovia. Essas 4 pessoas têm a obrigação de, no período de uma semana, elas transitarem por toda a extensão das ciclovias e ciclofaixas de Estocolmo, fazer pequenos reparos e cuidar da segurança de quem está pedalando. 4 indivíduos que percorrem mais de 1.000 quilômetros por semana. Recife, com 10 vezes menos a quantidade de ciclovia, deixa nós que pedalamos todos os dias a nossa própria sorte. É isso que quem experiencia andar de bicicleta faz. Agora, por último, quando a gente trata da questão da segurança para quem pedala, vereador Rodrigo Coutinho, eu não estou dizendo somente que quem pedala tem que ser protegido. Os números dizem, quanto mais pessoas escolhem o transporte autônomo, quanto mais pessoas escolhem, são levadas a andar de bicicleta, maior é a segurança do sistema inteiro. Porque um acidente de bicicleta contra bicicleta é diferente do acidente de bicicleta contra moto, diferente do acidente de bicicleta contra carro. Então vamos trazer uma estrutura cicloviária que já está planejada, com seriedade, sem politicagem, sem maquiagem, para que a gente possa ter um trânsito melhor, tanto para quem pedala, quanto para o restante da população. Muito obrigado pela parte, vereador, excelência. Vereador, eu incorporo o seu parte e quero dizer o seguinte, que nós precisamos realmente cuidar das pessoas que pedalam nessa cidade. Precisamos melhorar o trânsito, precisamos melhorar a vida das pessoas. E é esse o papel que nós temos aqui na casa. Você sabe que eu propus uma patrulha cicloviária, e essa casa foi rejeitada nessa casa. Eu já falei, vou reapresentar esse projeto. Vou reapresentar esse projeto porque precisa, urge, a gente poder estar dando segurança às pessoas que pedalam nessa cidade. Vou reapresentar esse projeto porque ele é importante para a nossa sociedade. Mas eu escuto o vereador Maguari e depois eu vou passar para outro tema. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência e também o vereador Ivan Moraes falaram sobre bicicleta, sobre acidentes, mas é importante falar aqui da cidade do Recife, num todo. As lombadas da cidade do Recife, elas não são sinalizadas e causam muito acidente no Recife. Eu não sei onde é que está o dinheiro da CTTU. Eu não sei, o prefeito João Campos, ele não fiscaliza, ele não manda ninguém saber o que está acontecendo. Onde no Recife, é um abandono de sinalização das lombadas. Outro detalhe também que é escondido aqui pelos vereadores do PSB, e é bom que todos discutem. O Recife está abandonado. Na cidade não tem manutenção. O prefeito fez muitas construções, mas não fez a manutenção da cidade. Em Jardim São Paulo tem 187 ruas. 100 ruas estão abandonadas. Os canais estão obstruídos. Então, o pessoal do PSB é caladinho. Mas eu sei por que é caladinho. Porque não tem força para falar, não tem altivez, não tem coragem de dizer que o prefeito abandonou a cidade. Não tem manutenção. E os vereadores eleitos agora, no local onde ele mora, na comunidade, também está abandonada. Canal obstruído, não tem sinalização em lombadas, ruas faltando paralelos, não tem recapeamento, um abandono total. Isso é bom que o prefeito tome conhecimento. E quando a gente chega na Inlube, não tem recurso, Maguari, para fazer isso. E onde está o dinheiro? O povo depois vai saber. Muito obrigado. E agradeço a Vossa Excelência a parte e concordo com a sua reivindicação e de Ivan Moraes. Não tem sinalização e não tem proteção para os ciclistas. Muito obrigado. Vereador, eu não posso incorporar o senhor parte. Eu sou vereador do PSB e tenho muito orgulho do prefeito que a gente tem, que tem trabalhado muito pela cidade do Recife. Isso é uma realidade. Questão de manutenção na nossa cidade não é uma questão de hoje. Precisamos analisar a manutenção do Recife como um todo,
Mas isso é uma questão de anos e anos. Mas que a gente tem feito, mas precisamos melhorar. Mas nós estamos feito muito pela cidade do Recife. O prefeito João Campos tem feito muito pelo Recife, e é por isso que a população do Recife o aprovou e quis ele de novo, porque ele tem sido um grande prefeito. Digo para você, estou aqui há 20 anos nessa casa, e digo para você, é o prefeito que mais trabalhou nesses 20 anos que eu tive aqui nessa casa, sem nenhuma dúvida. Mas eu quero voltar agora para o tema, que eu falei no início, sobre a questão, uma questão muito séria, que foi a questão do Ministério Público, pautar as escolas, pautar a Secretaria de Educação, para se explicar por que está havendo intervalo bíblico, por que os jovens podem se reunir com a Bíblia. Agora vão tomar a Bíblia das pessoas, vão impedir que as pessoas se reúnam dentro da escola. Você pode, em qualquer lugar público, é constitucional o direito de você poder professar sua fé e ler a palavra de Deus. E você ter que enfrentar isso, você ter que enfrentar nas escolas públicas da nossa cidade, do nosso estado, isso é um absurdo. Entrei, vereadora Ana Lúcia, já com um projeto de lei para garantir que nas escolas municipais possam ter, sim, o intervalo bíblico. Quero convidar a vereadora para que nós juntos façamos uma audiência pública para tratar isso que aconteceu, tratar isso que está acontecendo, porque isso é perseguição religiosa. E nós não podemos aceitar, se nós temos uma voz que foi nos dada pelo povo que nós representamos, nós não podemos permitir de forma alguma que exista perseguição religiosa, nem na cidade do Recife, nem no estado de Pernambuco e nem no Brasil. Esse é o nosso compromisso, e esse compromisso nós temos assumido. Mas eu vou escutar a vereadora. Vereador Luiz Eustáquio, parabenizar a Vossa Excelência e reforçar o que eu disse na tribuna. Rotina pedagógica tem que ser discutido pelos profissionais da educação da unidade de ensino. Quando eu falo rotina pedagógica, que está pautado no projeto político-pedagógico, que está pautado no projeto maior de Estado, no plano estadual de educação, no caso da rede estadual. E tratar disso compete ao grupo de profissionais da educação que está em cada unidade de ensino. A gente está falando aqui de um intervalo de aulas. Ninguém aqui está falando de colocar como carga horária. A gente sabe que a LDB já preconiza 880 e tanto horas aulas, em que o estudante está, no caso da rede estadual, em ensino integral, ou seja, ele chega às 7 e tanta da manhã e sai no finalzinho da tarde. E ele tem ali toda uma grade curricular. A gente está falando do intervalo dessas aulas, que não é contabilizado como carga horária. Ou seja, compete à unidade de ensino esse planejamento. E esse planejamento tem que ser livre. Ou seja, eu posso me juntar com o senhor, se nós fôssemos estudantes hoje da rede estadual, e lermos a Bíblia, lermos o Torá, lermos qualquer livro que trouxesse para a minha fé o acréscimo que eu estava procurando. O que não pode é isso ser objeto de um termo do Ministério Público, muito menos requisitado pelo Sindicato de Professores, que nesse momento esquece pautas importantes, como, por exemplo, a ausência de profissionais dentro das unidades de ensino da rede estadual. O déficit, vereador, é de quase 6.000 professores. Imagine o senhor, o que é um estudante chegar às 7h30 da manhã e largar às 6 da tarde, com a carga horária de quase 8 horas, e não ter profissional para desenvolver a grade pedagógica. Essa, sim, é uma discussão que foge, aliás, que é competência do Sintep e de importância para os nossos estudantes que estão em formação. Essa é uma discussão do Sintep. Outra discussão do Sintep deveria ser também a formação dos professores, que deveria ser contínua, entendeu? E pautadas em temáticas importantes, como eu disse nessa tribuna. Estudantes que estão se automutilando dentro das unidades de ensino. Estudantes que sofrem depressão. Estudantes que usam drogas, que são usuários e estão dentro da unidade de ensino. Dentro das unidades acontecem a prática da compra. Isso tudo deveria ser objeto de denúncia e de preocupação do Sintep, que é um sindicato da categoria de professores do Estado. Finalizo minha fala dizendo o seguinte: o planejamento desse intervalo bíblico ele tem que ser respeitado independente da fé, tá? Se tem ali um grupo que quer estudar o Torá, ele tem direito. Se tem um grupo ali que quer discutir
as manifestações religiosas afrodescendentes, ele tem direito. Se quer ir para a biblioteca, fazer a leitura do autocuidado, do autoconhecimento, ok. E se quer ler a Bíblia, ok também. É um direito. E esse direito tem que ser preservado. Não cabe em unidade nenhuma de ensino a negação do direito de cada um, muito menos de professar a fé. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio, consegue me dar 5 minutos? Obrigado. Eu concedo o tempo total, se o vereador quiser. Obrigado. Vossa Excelência tem mais 15 minutos. Eu quero, vereadora Ana Lúcia, conversando com você, e essa pauta que é uma pauta muito nossa, e como ela é dentro da educação, você entende de educação mais que nós, mais que eu, pelo fato de você ser professora, ter sido diretora de unidade, ter conhecimento de tudo que se discute dentro da escola. Eu quero te convidar para que a gente possa fazer essa audiência pública juntos. Vamos juntar nossas equipes e vamos discutir isso. Eu acho que tem muito o que fazer. Agora, entendeu? Muito o que fazer, porque eu acho que o papel do Ministério Público é garantir a liberdade das pessoas, é garantir a liberdade da sociedade, é proteger o cidadão. E para que melhor de proteção que tenha um aluno que na hora do seu intervalo, ele em vez de estar buscando, está entrando em discussões, em bullying, em outras coisas, em questão de droga, de estar usando droga, essa pessoa, esse jovem, reúne-se com outro colega para meditar na Bíblia, para analisar a palavra de Deus, e você achar que isso é errado, e você dizer que o Estado é laico e que não pode. Por que não pode? Por que não pode? Porque é público, todo lugar é público, a praça é pública, os locais. Nas empresas acontecem encontros bíblicos, na Prefeitura do Recife acontecem encontros bíblicos, no INSS, de onde eu sou funcionário, acontecem encontros bíblicos, nas repartições, nos horários de intervalo, que não é no horário de trabalho, acontece, e está certo. Eu não entendo nada do que está acontecendo. É por isso que eu chamo isso de perseguição religiosa. Não pode ter outro nome, vereador Felipe. Não pode ter outro nome, a não ser perseguição religiosa. Porque é isso que está posto aí diante de nós, diante da sociedade, com outro, revertido de outra palavra, revertido de outras questões, é perseguição religiosa. E nós não podemos, eu sei que a perseguição religiosa sempre existiu desde a época do governo romano, mas quem venceu foi o povo de Deus. Quem venceu foi o povo de Deus. Eu digo isso. Então não adianta perseguir, não adianta usar as leis para tentar perseguir as pessoas que querem fazer o melhor, entendeu? Que querem o bem. Era bom que todas as pessoas pensassem dessa forma e buscassem, entendeu? Em vez de estar brigando, discutindo, estar meditando nas coisas de Deus, nas palavras de Deus. Isso que é importante, mas eu escuto o vereador Marco Aurélio. Vereador Luiz Eustáquio, me somo a Vossa Excelência. Minha fala é muito mais no sentido, inclusive enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, me colocar à disposição, toda a nossa comissão, de Vossa Excelência, da vereadora professora Ana Lúcia. Está muito elucidado o que está acontecendo, mas a gente precisa fazer reverberar, professora Ana Lúcia, o que Vossa Excelência bem trouxe nessa tribuna, junto com o vereador Luiz Eustáquio. Será que com tantas preocupações, será que com tantas indagações que inclusive foram colocadas aqui nessa tribuna, não temos mais com que nos preocupar? Então, eu acredito que é essa reflexão, que inclusive esta casa tem a obrigação de reverberar para a sociedade de que está errado o que está acontecendo. Nós não podemos normatizar tal situação. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania desta casa também se soma ao debate, se coloca à disposição para que nós possamos, de uma vez por todas, mostrar para a sociedade que todo tipo de preconceito, de intolerância, seja banido da sociedade. E nós estamos falando de um ambiente escolar, de um ambiente onde a gente deveria estar ensinando as nossas crianças e o futuro das próximas gerações, que esse tipo de atitude a gente tem que eximir de vez da sociedade.
e, no entanto, está sendo provocado, está sendo instigado, porque a partir do ponto de vista que a gente elucida e traz à baila essa informação de que não se pode mais ter intervalo bíblico, a gente está dando motivo para que haja uma revolução dentro da própria escola daqueles que fazem o intervalo bíblico, daqueles que entendem que a palavra do Senhor necessariamente precisa ser reverberada no intervalo, que é direito do aluno fazer o que ele bem quer. Nós estamos instigando uma guerra, e diga-se de passagem, sem precedentes. A gente está voltando à idade medieval, onde se perseguia a igreja, onde se perseguia a fé, onde se perseguia o direito do outro de ser simplesmente o que ele quer ser. Então a gente não pode achar isso normal, nós não podemos nos calar e ser omissos, essa é a verdade. Então, parabéns, mais uma vez, Vossa Excelência, traz um debate importante para essa casa, e Recife, como vanguardista que sempre foi, não pode se calar. Conte conosco, conte com o nosso mandato, mas, acima de tudo, com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania desta casa. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Incorporo sua parte, quero dizer mais. Quando você traz essa luta, essa questão que pode acontecer nas escolas, pode acontecer também o inverso. De, ao ser provocado, pessoas que não querem começar, na hora que alguém se reunir para conversar, serem agredidos, sofrerem bullying, porque estão falando da palavra de Deus. Porque isso é algo muito sério. Na hora que alguém começa a se levantar para questionar, pode acontecer coisas sérias dentro da escola. Então isso é um desserviço do Ministério Público nesse momento. É um desserviço do Sindicato dos Professores trazer uma temática dessa, e é, sem sombra de dúvida, uma perseguição religiosa direcionada para uma religião. Mas eu escuto o vereador Felipe Alecrim. Vereador Luiz Eustáquio, eu quero me somar a Vossa Excelência, que traz esse debate junto com a vereadora Ana Lúcia, para dizer que é um absurdo, vereador. Eu não imaginei que em algum momento eu estaria aqui nesse parlamento debatendo a impossibilidade de jovens se reunirem para poder partilhar a palavra de Deus nas escolas. Não existe outro termo a não ser a gente classificar isso como uma perseguição religiosa, uma intolerância religiosa. Recife, de um modo geral, vive muitos problemas na área da educação. Vamos olhar para o salário dos professores, vamos olhar para a questão de acessibilidade nas escolas. Muitos alunos não conseguem se matricular numa escola próxima dos seus bairros. A gente vive muitos problemas. Parar nesse momento para impedir os alunos de partilharem a palavra de Deus é um absurdo. A gente vê a falta de segurança, a gente vê tantas atrocidades acontecendo, muitos jovens, muitas crianças sendo perseguidas. Não existe outra palavra a não ser classificar dessa forma. Bullying, são tantas realidades negativas. A gente parar para discutir a proibição dos alunos louvarem a Deus, dos alunos partilharem a palavra de Deus, que só traz para si um propósito, a de enxergar a humanidade com o olhar do próprio Deus, a de ir ao encontro das pessoas, a de ser um instrumento de transformação. Se você não deseja, vereador, abraçar a fé, olha ao menos o Jesus histórico, aquilo que ele promoveu na sociedade. Só existe o bem para se levar para a vida das pessoas. Então, deixa aqui o meu repúdio a essa discussão, a esse debate que pretende proibir o estudo bíblico, o louvor ao Deus que nós servimos nas escolas públicas aqui da nossa cidade e do nosso estado. Me soma a Vossa Excelência, o nosso mandato não vai se calar a um absurdo desses, vereador. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Eu incorporo o seu à parte e quero dizer o seguinte, que nesse momento tão sério da sociedade, na hora que aqueles jovens, seja um ou dois, seja 3 ou 4, se reúnem e começam a falar do amor de Cristo que você trouxe. Você está falando de amor, você está falando de bem, você está falando de justiça, você está falando de verdade, você está levando um elemento importante para dentro da sociedade, dentro da escola. Eu me lembro de uma coisa, certa vez o governador Eduardo Campos,
conversando conosco, ele falou algo muito importante. Vocês sabem que eu tenho aqui uma luta em defesa da vida, uma luta contra as drogas. E o vereador Eduardo Campos, em determinado momento, ele disse que ele foi procurado por um grupo de pessoas, técnicos, pessoas que, formadores de opinião, que foram com preocupação para ele, falar para ele da preocupação, da questão de você poder, das pessoas poderem estar indo para a comunidade terapêutica naquela época, porque dizia que ia trocar a droga por um amuleto que era a Bíblia. E foram tentar convencer o governador de que ele não deveria apoiar a comunidade terapêutica, porque as pessoas iriam sair do vício da droga para o vício da Bíblia, que a Bíblia seria um amuleto, a fé seria um amuleto para as pessoas. O governador falou para nós o seguinte, que a resposta dele foi a seguinte, ele disse: meus amigos, que bom seria que todas as pessoas que usassem droga pudessem trocar ela por uma Bíblia. Que bom seria, como seria bom para a sociedade, que as pessoas estariam melhor, a vida das pessoas estaria melhor, porque elas estariam fazendo algo certo. Ele disse: não, de forma alguma, a verdade é importante, e a palavra de Deus é importante. Então, digo aqui nessa tribuna, nesta manhã, da nossa luta, do nosso compromisso com a palavra de Deus, do nosso compromisso com esses jovens que estão, sim, sofrendo perseguição religiosa dentro das escolas a partir de agora, e que nós não vamos nos calar, nós não vamos aceitar que isso aconteça nem na cidade do Recife, nem no estado de Pernambuco e nem no Brasil. Esse é o nosso compromisso, compromisso com a vida, compromisso com Deus, compromisso com as pessoas. Digo isso que nosso mandato vai estar trabalhando todos os dias, e vamos sim fazer uma audiência pública aqui nessa casa, para tratar, para convidar o Ministério Público, para que ele venha aqui conversar conosco sobre isso, para colocar para eles, na realidade, a verdade, porque tem alguma coisa errada. Eu acho que o Ministério Público tem alguma coisa, tem tanto que ser feito na luta contra as drogas, tem tudo que ser feito por uma sociedade melhor, por mais, para que os professores possam ter salários melhores, para que os professores, entendeu, possam não estar sendo agredidos dentro das escolas, porque isso tem acontecido muito. Há professores sendo agredidos dentro das escolas, e com certeza não é por nenhum desses jovens que vão para o intervalo bíblico, é pelos outros que vão fazer outras coisas ali na escola. Então, é nesse sentido que eu vou colocar aqui a nossa posição firme na defesa da vida, firme na defesa do povo de Deus, firme na defesa dos jovens alunos que estão na escola, e colocando que no Recife nós já entramos com um projeto de lei para garantir que nas nossas escolas não tem esse tipo de perseguição. Estamos nessa luta e ao seu lado, ao lado de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.